Paz do Senhor, que todos estejam na graça de Deus, amém? Irmãos, hoje eu vou entrar aqui para nós darmos continuidade à palavra do livro de Jó, né? Um livro, né, muito específico, um livro, assim, muito curioso, coisas que a gente vê, o que esse homem passou, né? Eu tenho certeza que nós, irmãos e irmãs, eu tenho certeza que nós não seríamos capazes de passar por a dor que esse homem passou. E ele passou firme e forte, confiando que Deus era tudo na vida dele. E é um exemplo de homem para nós. Ele foi um profeta, foi um exemplo para nós levarmos para o resto das nossas vidas. Por quê? Porque ele nos ensinou que nós temos que aprender a confiar nesse Deus e confiar em tudo que Ele tem para nossas vidas, porque só Ele pode fazer, desfazer, só Ele pode fechar, só Ele pode abrir e só Ele pode permitir ou não permitir alguma coisa em nossas vidas, amém? No capítulo 9 do livro de Jó é a resposta de Jó a Bildade, que é um dos três amigos, né, daqueles que foram julgar a Jó, ao invés deles terem ido para levar uma palavra de conforto, para confortar, né, a dor que aquele homem estava passando, porque nós não temos como distinguir a dor que ele passou. Eu tenho certeza que nós, irmãos e irmãs, não conseguiríamos passar por essa dor que esse profeta passou e passar com integridade. Mesmo ele sabendo que estava humilhante para ele, mas ele se permaneceu íntegro perante Deus, amém? No capítulo 9 fala, Jó então responde e disse, certamente eu conheço que é assim, e como se justificará o homem para com Deus? A resposta dessa questão se encontra em Romanos 3. Se quiser disputar com ele, não lhe poderá responder nem a 1.000 coisas. Se Deus nos interrogar, nós não poderemos sequer lhe responder uma pergunta entre 1.000. Se isto for feito com nossa própria habilidade, não importa o quão cultos possamos ser. Ele é sábio de coração e poderoso em força. Quem se endureceu contra ele ficou em paz? Nenhum homem pôde vencer quando luta contra Deus. Ele é o que arranca os montes com seu furor, sem conhecerem quem os transformou. O que remove a terra do seu lugar e faz tremer as suas colunas. O que ordena ao sol, e ele não nasce, e cela as estrelas. O que estende sozinho os céus e anda sobre as alturas do mar. Deus é o criador de todas as coisas, portanto tem controle de todas as coisas e pode mudar a função como desejar. O que fez a Ursa, o Órion, 7 estrelas e os lugares secretos do sul. A terra foi reconhecida já nesse tempo que ela ainda nem tinha forma. O que faz coisas grandes, incompreensíveis e maravilhas sem número. Eis que ele passará diante de mim, e eu não o verei, e tomará a passar, e não o entenderei. Irmãos, irmãs, Deus diz aqui, no calor da sua tremenda prova, algumas coisas que ele diz são corretas, outras são incorretas. De fato, Jó se apercebe do Senhor, mas agora ele está duvidando da sua própria experiência. Em outras palavras, ele está dizendo, ao levar em conta o que me aconteceu, não estou seguro do que minha percepção tenha sido certa ou não. Eis que arrebatará a presa. Quem lhe fará restituir? Quem lhe dirá o que fazes? Jó não pode responder a Deus, mas orará a ele. Deus não voltará atrás da sua ira, e debaixo dele se encurvam os que ajudam os soberbos. Quanto menos lhe responderei, eu, e escolhereis minhas palavras para discutir com ele. Porque, embora eu fosse justo, não lhe responderei. Antes do meu juiz teria que rogar por misericórdia. Mesmo que eu invocasse e ele me respondesse, nem por isso acreditaria que tivesse escutado minha voz. Por que quebrou com uma tempestade e aumentou em minhas feridas sem causa?
Não permite que eu tome o meu fôlego, antes fartou-me de amarguras. Se falarmos do seu poder, eis que ele é o forte. E quanto ao juízo, quem me invocará? E eu lhe justificar, minha própria boca me condenará. Se me achar perfeito, isso me declarará iníquo. Se eu for íntegro, não estimo a minha alma, reprova a minha vida. Há uma coisa que eu diga e é certa: ao perfeito, ao ímpio, ele os consome. Se o açoite matar de repente, ele então seria da prova dos inocentes. A terra é entregue às mãos dos ímpios e ele cobre o rosto dos seus juízes. Se não é ele, quem é? Onde está? Irmãos, visto que Deus quis que as coisas fossem feitas antes de serem criadas, e independente dos que elas sejam, mesmo assim há uma razão para que Deus tenha feito todas essas coisas, e não o podemos invalidar. Ele é o juiz de toda a terra e fará o que é justo. A queixa de Jó contra Deus. Os meus dias foram mais ligeiros de um correio, um mensageiro que velozmente vem e vai. Ele quis dizer que a vida dele passou como mais ligeiros que um correio, né? Que é aquele que vai e vem, sem menos esperar. Fugiram e não viram o bem. Passaram como vários navios velozes, como águia que lança a comida. Se disser eu me esquecerei da minha queixa, mudarei o meu aspecto e tomarei alento. Receio todas as minhas dores, porque bem sei o que não me deras por inocente. Sendo eu ímpio, por que trabalharei em vão? Embora me lave com águas de neve e limpe as minhas mãos com a mesma limpeza, ainda me afundarás no fosso, e as minhas próprias vestes me abominarão. Porque ele não é homem como eu, mas eu lhe responda, para que eu lhe responda e venhamos juntos a juízo. Não há entre nós árbitro que ponha a sua mão sobre nós ambos. Retire ele de sobre mim a sua vara, e o seu temor não espante. Então falarei e não o temerei, porque não sou assim em mim mesmo. Irmãos, eu vou ler aqui mais ou menos o que eu discerni, né? Que se eu for falar tudo assim em partes, né? Que aqui fala, quando ele fala sobre o correio, ele quer dizer que é aquele que é veloz, né? Que vem e vai. Mesmo assim, apesar de como as coisas pareçam, um dia melhor se aproxima. Um dia melhor se aproxima. A gente tem que pensar o seguinte: mesmo que hoje esteja ruim, mesmo que hoje nós estejamos passando por dificuldades, nós sabemos que amanhã vai melhorar. Se nós confiarmos em Deus e acreditar que Deus pode fazer tudo sobre nossas vidas, como diz no Salmo 23, Ele é o nosso pastor e nada nos faltará. Amém? Capítulo 10. Jó lamenta com sua condição. Esta é a minha alma aborrecida da minha vida, darei eu livre curso à minha queixa e falarei na amargura da minha alma. Direi a Deus, não me condenes, faça-me entender por que pleitas comigo. Parece bem que me oprimas, que despreze a obra das tuas mãos e que resplandeças sobre o conselho dos ímpios. Porventura tens tu olhos de carne? Vê o homem como um homem? São os teus dias como os dias do homem? Ou a tua idade como a idade dos homens, para que inquiras sobre a minha iniquidade e procures o meu pecado? Bem sabes tu que não sou iníquo, porém não há quem a tua mão não se possa livrar. As suas mãos me fizeram completamente que me formarem, contudo tu me consomes. Lembra-te agora de que, como barro, tu me formastes e de que ao pó me farás voltar? Não me vazastes como leite, e como um queijo não me coalhaste. Tu me vestiste de pele de carne e me teceste de ossos e nervos. Vida e misericórdia me concedestes, e a tua visitação guardou o meu espírito. E todas essas coisas tens guardadas em teu coração,
Bem sei que isso esteve perto de ti. Se pequei, tu me observastes e não me purificarás da minha iniquidade. Se eu for mal, ai de mim. Se for justo, não levantarei a minha cabeça, estou farto da minha desonra. Vê qual é a minha aflição. Porque, se me exalto, tu me caças como um leão feroz, e contra mim voltas a fazer maravilhas. Renovas contra mim as tuas testemunhas e aumentas para comigo teu furor. Exércitos que combates se revezam contra mim, golpe sobre golpe. Jó lamenta por seu nascimento e tem pavor da sua morte. Por que me tirastes de madre? Madre, irmãos, quer dizer do ventre da mãe dele, né? Porque tirou ele, fez ele nascer para ele sofrer desta maneira. Ah, se eu tivesse expirado e olho nenhum me visse, então teria sido como se eu nunca existisse, e teria sido levado do ventre à sepultura. Porventura os meus dias não são poucos? Cessa, pois me deixe em paz para que me console um pouco. Antes que eu vá para um lugar no qual irei não mais voltar, a terra de escuridão e da sombra da morte, terra escuríssima, como as trevas espessas, lugar de sombra e de morte, sem ordem alguma e cuja luz é como a densa escuridão. Nessa época, o entendimento da ressurreição era muito vago. A esta altura, Jó não via nada além da escuridão. Ele achava, com certeza, ele achava que iria morrer, irmãos. Capítulo 11. Zofar fala, acusa Jó de ser um hipócrita e mentiroso. Olha só, já é o terceiro amigo que vem para julgar e não para ajudar. Vem para defamar e não para aliviar o peso e a dor que Jó estaria passando. Respondeu então Zofar, o Naamadita, e disse: há muitas palavras não devem ter respostas, e este falador será justificado? Farão as suas falácias calar os homens? E farás escárnio e não haverá de que se envergonhe? Tens dito a minha doutrina é pura, e eu estou limpo diante dos teus olhos. Mas quem dera que Deus falasse e abrisse os seus lábios contra ti, e que te declarasse os segredos da sabedoria, que são de duplo valor e eficácia. Conhecerias então que Deus te castigou menos do que merece a tua iniquidade. Irmãos, este homem argumenta sob a prisma mérito humano. Portanto, agora Zofar acusa Jó de ser cheio de puro palavreado. Jó foi chamado de hipócrita, agora é chamado também de mentiroso. Quanto à justiça própria, as afirmações de Jó são uma brincadeira. Verdadeiramente o Senhor haveria de falar, mas não seria contra Jó. Zofar não sabia nada da vida de Jó, e mesmo assim ele se sentiu perfeitamente livre para afirmar que Jó era grande pecador. Zofar tenta explicar quem é Deus. Alcançarás tu, porventura, o rastro de Deus, ou chegarás à perfeição do Todo-Poderoso? A sua sabedoria é mais alta do que os céus. Que farás tu? O que farás tu? E mais profunda é do que o inferno, como poderás saber? A sua medida é mais comprida do que a terra, a mais larga do que o mar. Se ele cortar, ou encerrar, ou ajuntar, quem poderá impedi-lo? Porque ele conhece os homens vãos e vê a iniquidade. Não levará isso em consideração? Mas o homem vãos tem falta de entendimento, pois o homem nasce como a cria do jumento montes. Nessa declaração, Zofar se refere a Jó como vão. Jó é admoestado a arrepender-se e parar de pecar. Irmãos, aqui nós vemos o quanto esses três amigos de Jó julgaram ele. Chamaram ele de medíocre, de mentiroso, chamaram ele de pecador. Nossa, iníquo. Jó, ao invés dele receber palavras de conforto, ele foi cada vez mais afundando
no julgamento dos amigos dele. Mas ainda assim ele continuou firme na presença do Senhor. Jó é admoestado e arrepender-se e parar de pecar. Olha só. Se o teu coração tu dispuseres e estenderes ele as suas mãos, se alguma iniquidade houver em tua mão, lance-a fora de ti, e não consintas que habite maldade nas suas tendas. Então tu levantarás o teu rosto limpo e sem manchas, serás forte e não temerás. E se esquecerás do teu trabalho ou te lembrarias dele como das águas que passaram, e ao se levantar a sua vida será mais clara do que o meio-dia, resplandecerá e será como manhã. Confiarás e haverás esperança, e olharás e volta e dormirás seguro. E te deitarás, e não haverá quem te espante, e muitos rogarão pelo seu favor. Mas os olhos maus serão consumidos, e não terão refúgio, a sua esperança será a agonia da alma. Zofar declara que Jó tem que ser iníquo, ou não estaria sofrendo como os iníquos. Que ideia, né? É uma autojustificação. Eles tinham a ideia de que Jó era muito pecador por estar passando por tudo aquilo, irmãos. Mas eles não tinham ideia, eles não imaginavam que ali tinha a mão de Deus. E julgava aquele profeta. Capítulo 12. Jó alega que ele é inocente. Continua, porque ele sabe que ele é inocente. Jó respondeu, dizendo: certamente vós sois o povo, e convosco morrerá a sabedoria. Eu também tenho entendimento como vós, não sou inferior a vós, e quem sabe tais coisas? Não sabe tais coisas. Eu sou um de quem os meus amigos se riem, eu que invoco Deus, e ele me responde: contudo, o justo é perfeito e ludibriado. Aquele cujos pés estão prontos a escorregar é como uma tocha desprezível na opinião do que está descansado. Prosperam as tendas dos ladrões, e os que provocam Deus vivem seguros em suas mãos. Deus faz com que caia tudo quanto tem. Jó reconhece a onipotência de Deus. E com efeito pergunta agora às bestas, e elas te ensinarão, e às aves dos céus, e elas te mostrarão isso. Ou fala com a terra, e ela te ensinará, os peixes do mar também se declararão isso. Quem por todas essas coisas não entende que a mão do Senhor fez tudo isto? Em sua mão está a alma de tudo que é vivente e o espírito de toda a carne humana. Certamente o ouvido distingue as palavras, e o paladar prova os alimentos. Nos idosos está a ciência, e na larga idade a inteligência. Com Deus está a sabedoria e a força, seu é o conselho e o entendimento. Eis que ele derruba, e não há quem possa edificar, encerra o homem, e não há quem o solte. Eis que ele deterá as águas e se secarão. Ele os enviará e destruirá a terra. Como ele está a força e a sabedoria, seu é o que erra e o que faz errar. Ele faz andar os conselheiros nus, e despojados de seus conselhos os juízes, ele os toma desvairados. Ele solta a autoridade dos tiranos e ata o cinto aos seus lombos. Ele tem despojado os príncipes e transtornado os poderosos. Ele tira a fala dos que não são acreditados e dos anciões do conselho. Ele derrama menosprezo sobre os príncipes e enfraquece a força dos fortes. Ele descobre as profundezas das trevas, traz para a luz e a sombra da morte. Ele multiplica as nações, ele os destrói. Espalha os povos e volta a recolher. Ele tira a inteligência dos chefes, dos povos da terra, e faz com que percam, vagueando sem caminho. Andam como quem apalpando em trevas, sem luz, e os faz errar como bêbados. Capítulo 13, irmãos. Jó acusa seus amigos de mentirem. Eis que os meus olhos viram tudo isso, e os meus ouvidos escutaram e têm entendido. Como vós sabeis, sei eu também, não sou inferior a vós. Mas eu falarei com Todo-Poderoso e quero me defender perante Deus. Pois certamente vós sois inferiores
inventores de mentiras, são todos vós médicos de nada valem. Oxalá que não vos calasseis de tudo, porque isso vos seria sabedoria. Ouvi agora o meu raciocínio e estejais atentos aos argumentos dos meus lábios. Porventura tereis que falar iniquidades por Deus e tereis que falar com ele mentiras? Podereis fazer acepção de pessoa? Tereis que vós pleitear por Deus? Seria bom que ele vos enquadrinhasse, ou vos burlares dele como se burla algum homem? Seguradamente vós reprovará, se encobertamente fizerem acepção de pessoas. Certamente a sua alteza vos causará espanto, e o seu pavor terá que cair sobre vós. As vossas memórias são comparadas à cinza, e os vossos corpos ao corpo de lodo. Escutai-me e falarei eu sobre mim, depois venha o que vier. Jó defende a sua integridade. Por que motivo tirarei eu a minha carne com os meus dentes e porei a minha alma na minha mão? Eis que, embora ele me mate, nele esperarei, contudo defenderei diante dele os meus caminhos. E ele mesmo será a minha salvação, porque o hipócrita não entrará em sua presença. Ouçam com atenção o meu raciocínio, a minha declaração com os ouvidos. Eis que agora eu me dispuser, se eu me dispuser julgamento, sei que serei justificado. Jó ora ao Senhor. Quem é o que pleiteirá comigo? Porque, se agora eu me calasse, renderia o meu espírito. Pelo menos duas coisas não faças comigo. Então me esconderei ao teu rosto. Retirar para longe de mim a tua mão e assombrar-me com o teu terror. Chama, pois, e eu responderei, ou eu falarei e me responderás tudo. Quantas iniquidades e pecados tenho eu? Faça-me entender a minha transgressão e o meu pecado. Por quê? Porque escondes o teu rosto e me contas teu inimigo? Porventura a folha arrebatada pelo vento tem que ser molestada? Ou a folhagem seca perseguirás? Por que escreves contra mim coisas amargas e me fazes herdeiros das iniquidades da minha juventude? Além disso, tu pões os meus pés na armadilha e guardas os meus caminhos, imprimindo-me como sinais dos meus pés. E o meu corpo vai sendo consumido como a podridão, como as vestes que a traça rói. Agora o apelo é a Deus, mas Jó introduz para desculpar a sua ousadia. Uma tremenda declaração de fé, irmãos. Significa que aqueles amigos acreditavam que não havia salvação alguma para ele. Jó declara aqui que ele não é um hipócrita como eles alegavam. A fé está aumentando. Jó diz que ele não tem nada a perder por expor o seu caso. Ajuda-me a não ter medo. O meu temor maior é que eu não te agrade. Já está pedindo uma audiência independente do resultado. Aqueles amigos afirmam que eu sou um grande pecador. Eu somente aceitarei a tua palavra e não a deles. Olha só, é um exemplo para nós, irmãos e irmãs. Nós não temos que aceitar palavras negativas que vêm do próximo. Nós temos que aceitar as palavras que vêm de Deus. Jó acreditava que o Senhor o justificaria, mas ele pergunta se há alguma alienação presente, deseja ser conhecedor da causa disso e de fato existir. Se de fato existir. Jó compara a si mesmo as duas coisas das mais fracas da natureza, uma folha arrebatada pelo vento e uma folhagem seca. Ao considerar as acusações contra ele, Jó supõe então que o pecado antigo, desde há muitos tempos abandonados, estavam sendo lembrados e usados contra ele. Esta foi uma figura de linguagem da parte de Jó, porque parecia que Deus lhe tinha feito prisioneiro da sua terrível situação, que é a de Jó. Uma
alusão ao caráter da enfermidade que ele estava sofrendo. Jó ainda imaginava de tanta acusação, de tanta coisa que ele escutava dos amigos, que amigos esses que estavam sendo usados pelo inimigo, que ele acreditava que os pecados dele do passado estavam sendo, ele estava passando pelo que ele estava passando por causa de pecados passados. Ele achava que aquilo, naquele momento, a ira de Deus estava sobre ele. Mas em nenhum momento, nenhum deles sabiam que tudo isso era um mover de Deus, porque na hora que Deus for agir na vida de Jó, vai ser uma coisa tremenda. Então, irmãos, aqui nesses versículos que eu vou deixar aqui para vocês, aqui explica o seguinte, irmãos: nós não temos que acreditar em tudo que ouvimos. Acusações, pessoas que chegam e te julgam, pessoas que te acham hipócrita, pessoas que te acham mentirosas, às vezes pessoas que vêm e falam, se você não for assim, se Deus está fazendo isso, é porque você merece. Irmãos, nós não merecemos. Tudo que nós passamos é desígnios de Deus, independente de ser bom, de ser mal, de ser sofrimento ou não. Tudo que nós passamos aqui na terra, nós passamos por permissão de Deus. E pode ter certeza que, independente da situação que você está aí agora, Deus está no controle. Independente do que você esteja precisando, do que você esteja passando, Deus está no controle. Seja enfermidade, seja no financeiro, seja no sentimental, seja no familiar, seja no espiritual, irmãos, tudo Deus tem o controle, mas cabe a nós confiar nesse Deus e acreditar que Ele pode fazer muito mais em nossas vidas. Porque se nós deixarmos Deus de lado, o que Deus pode fazer por nós? Deus dá sinais, Deus traz respostas, às vezes num folheto ou uma palavra de um amigo, de um conhecido, de um desconhecido também. Às vezes, do nada, a gente vai para uma igreja ali, de repente a gente ouve uma palavra, aquela palavra enche o coração da gente, aquilo ali já é Deus falando conosco. Nós temos que entender o que Deus está falando conosco. Nós temos que ouvir a palavra de Deus. Assim como eu peço a Deus todos os dias para me dar discernimento, sabedoria, para me entender o que Ele quer de mim, assim é você, irmão e irmã aí do outro lado. Vocês têm que aprender a pedir isso a Deus. Peça sabedoria, peça discernimento, que na hora certa Deus vem e abre sua mente. Deus mostra para vocês o que Deus quer de vocês. Porque nós somos designados por Deus. Desde o ventre, antes mesmo de nós existir no ventre de nossa mãe, Deus já sabia que nós iríamos estar lá. Deus sabia que nós iríamos ser gerados, que nós iríamos nascer, crescer, viver, envelhecer. E tudo tem seu tempo, irmãos. Independente. Uns, Deus recolhe com... Vamos dizer, assim que nasce, Deus recolhe. Outros, Deus recolhe com 10, quando criança, quando jovem, quando adulto, ou já depois de velho. Quantos aí morrem, irmãos? Deus recolhe com 100 e poucos anos. É porque isso é Deus que determina, não somos nós. Não existe a história de eu falar, eu me importo bem, por isso que eu vivo. Não, é Deus. Se Deus permitir, você vai viver. Se Deus não permitir, você não vai viver. Se Deus permitir, você vai ser bem-sucedido. Se Deus não permitir, você não vai ter isso que a gente espera. Então, nós temos que acreditar que Deus está no controle da nossa vida. Desde que nós nascemos, desde que nós temos nossa criação, nós crescemos, nós vivemos, envelhecemos. Mas que se nós não estivermos na presença de Deus, não fizermos algo que agrade a Deus, nós não vamos ser bem-sucedidos. Se você faz algo que não agrada a Deus, você não está bem-sucedido, você não vai ter vitória na sua vida. Então, que nós possamos entender que não é palavras que nós escutamos aí fora, negativas, que vai tirar a nossa fé. Se a pessoa chega e te dá uma palavra para você que você não vai se sentir bem, que você vai se sentir caído, porque existe pessoas que dizem que são nossos amigos, mas eles vêm apenas para
sondar o que está acontecendo na sua vida. Eles querem te escutar. Eles gostam de escutar. Alguns amigos, irmãos, tem exceção. Tem amigos que são mais que irmãos. E tem irmãos que não são mais que um amigo. Entendeu? Que nós possamos entender. Muitas vezes alguém chega perto de nós para vir sondar o que está acontecendo nas nossas vidas. Eles querem saber se você está bem, o que você está passando, se você está namorando, se você se separou, se você está bem, se você brigou com seu namorado ou com seu marido, se você brigou com teu filho. Vem para saber se seu filho está te obedecendo, se seu filho está fazendo algo ruim. Então vamos entender que nosso Pai é Deus, nossa companhia é Deus. Não existe companhia melhor do que Deus em nossas vidas. Então que nós possamos ter discernimento, sabedoria e buscar a Deus, entender o que Deus quer de nós, entender qual é o nosso propósito. O que Deus fez para que, como que Deus quer que nós sejamos designados na vida. Muitas vezes é para você levar uma palavra, outras vezes é para você ajudar o próximo, outra vez é para você fazer a obra de Deus. Tudo tem um propósito na vida, irmãos, independente do que seja. Deus não faz a gente vir, a gente tirar da nossa boca para ficar pregando religião, igreja. Não, Ele quer apenas que nós levamos a mensagem dele, que nós levamos a palavra. Hoje eu estou fazendo uma leitura bíblica para vocês entenderem. Olha, na história de Jó, nós percebemos que ele tinha 3 amigos. Eram 3 amigos que ele acreditava ser amigos, mas ainda assim, como eu ainda não cheguei até lá, mas vai chegar uma parte que Jó, mesmo sabendo que aqueles amigos não estão fazendo bem para ele, ele ainda ora por eles. Então, vamos aprender a ter o exemplo de Jó, vamos orar pelos nossos inimigos, vamos buscar por aqueles que nos perseguem, irmãos. Amém? Vamos orar, vamos fazer a oração que Deus nos ensinou, que eu falei que eu ia fazer a leitura do livro de Jó e que nós iríamos orar a oração que Deus deixou para nós. Amém? Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todos sempre. Todos dizem amém. Que Deus possa abençoar a vida de vocês, que Deus possa levar provisão na vida de vocês. Entregue a Deus as suas necessidades, entregue a Deus os seus problemas. Não são seus, Deus peleja por nós. Às vezes, Deus permite acontecer algo em nossas vidas para que nós se aproximemos mais dele. E Jó, ele era um homem íntegro a Deus, mas devido a tudo que aconteceu a ele, ao invés dele se afastar de Deus, ele se aproximou mais de Deus. É um exemplo para nós, irmãos e irmãs, que nós possamos se aproximar de Deus, independente da situação que nós estivermos passando. Amém? Fiquem todos na paz do Senhor, que vocês possam compartilhar, se inscrever no canal e ouçam. Coloque ali no fone, ou coloque ali no celular, mas ouve a leitura bíblica. É muito bom a gente ter o conhecimento bíblico, amém? Fiquem todos na paz do Senhor.